Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nessa noite e que nós tenhamos um tempo abençoado, agradável, um tempo em que nós possamos refletir na palavra de Deus, como temos feito eventualmente às terças-feiras, em que temos tido o estudo da palavra de Deus. Eu queria repassar com você, antes de orarmos e termos o nosso tempo de estudo da palavra, que esta semana nós temos, na próxima quinta-feira, então nós não teremos amanhã, quarta-feira, a live dos pastores, mas ela será na quinta-feira. Nós faremos aí um revezamento às quintas-feiras com o Papo Mais Mulher, e às quintas-feiras nós teremos o bate-papo dos pastores ou o Papo Mais Mulher. Então, nesta quinta-feira, teremos esse tempo em que os pastores se reúnem para conversar a respeito de um tema específico, e nós estaremos aqui então a partir das 20 horas, e eu espero que você nos acompanhe nessa oportunidade. No sábado, neste sábado, nós faremos mais um jejum das mãos estendidas, e nesse jejum, mais uma vez teremos o drive-thru, onde nós estaremos recolhendo os alimentos para a confecção de cestas básicas. Nós temos pedido que os irmãos, as irmãs tragam aqueles alimentos que são mais essenciais, né? Se você puder nos ajudar para que nós façamos cestas básicas bem essenciais, porque temos tido muitos pedidos nesse período. Graças a Deus já temos recebido ofertas, já temos pessoas se voluntariando a ofertar. E no sábado nós estaremos aqui durante todo o dia para esse drive-thru. E eu queria que você pudesse também multiplicar isso, multiplicar essa informação, nesse tempo onde as redes sociais estão sendo usadas de um modo tão mais efetivo. Queria pedir que você nos ajudasse também, multiplicando essa informação, disponibilizando isso para outras pessoas, para que no sábado, das 9 da manhã até às 18 horas, pessoas possam passar aqui e deixar o seu litro de óleo, o seu leite, arroz, feijão, enfim, esses que são os alimentos básicos, essenciais, para que nós confeccionemos cestas básicas para suprir pessoas nesse momento de tanta carência. E no domingo, peço para que você fique atento e também multiplique essa informação. No domingo, nós realizaremos a Ceia do Senhor. É o primeiro domingo do mês, e nós estaremos realizando a Ceia do Senhor, e eu peço que você se prepare, compre o suco de uva, se você não tem em casa, prepare o seu pão, arrume a sua mesa, para que no domingo, então, nós possamos juntos também ter esse momento de celebração e de adoração ao nome de Jesus através da nossa ceia do Senhor, quando nós vamos nos reunir para tomá-la e nos fortalecermos na presença do nosso Deus. Agora eu quero convidar você para orar comigo. Vamos pedir a graça, a misericórdia, a ajuda de Deus sobre nós, e depois nós vamos refletir num momento de conclusão desse nosso estudo. Eu sei que nós passamos por poucos personagens, mas eu queria concluí-lo já, porque acho que é suficiente para nós as informações que recebemos aqui. Desde Gênesis capítulo 3, passando pela história de José, por 2 oportunidades, pela história de Elias, e hoje encerrando com um texto do Novo Testamento para a nossa conclusão desse tema, sofrimento e esperança. Então feche os teus olhos agora, se você pode, se não, apenas acompanhe essa oração e vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a reflexão da palavra. Pai Santo, obrigado por esta noite, obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através dessa live. Eu peço que o Senhor esteja com eles, que o Teu Espírito os sustente, os abençoe, os fortaleça, esteja trazendo renovo para o coração de cada um, Senhor, esteja enchendo o coração de cada um de paz, de segurança,
de modo, ó Deus, que ao terminarmos esse tempo de estudo da palavra, o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, esteja enchendo o coração dos meus irmãos, ó Deus, com uma palavra que lhes dê direção, sabedoria e lhes dê discernimento. É isso que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Cristo, meu Senhor, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Eu gostaria de hoje concluir a nossa temática sobre sofrimento e esperança, falando a respeito da bênção que o sofrimento pode representar e representa nas Escrituras. Quando nós falamos ou damos esse tema à nossa reflexão, isso pode parecer para alguns estranho, a bênção do sofrimento. Porque, naturalmente, e também, infelizmente, nós evocamos ao tema do sofrimento sempre a ideia da maldição, que todo sofrimento é em si maldito, que não há benefício, não há propósito, não há nada de benéfico por detrás do sofrimento. Na verdade, esse é um equívoco e é também uma disfunção que muitos introduziram nas Escrituras, de modo que parece estranho, parece-nos que é um corpo estranho falar do sofrimento no púlpito de igrejas. Por quê? Porque nos parece que alguns acabaram por vender uma ideia ilusória, equivocada, de que o sofrimento é alguma coisa que não deve estar presente na vida humana, muito menos na vida de um cristão. Cristãos não sofrem, dizem eles. Ou slogans do tipo, pare de sofrer, como se o sofrimento fosse apenas e tão somente uma maldição na vida humana. É óbvio que o sofrimento entra com o pecado, como nós já estudamos em Gênesis capítulo 3, mas é um equívoco pensar nisso se nos lembrarmos, por exemplo, de José. José, que foi um homem com experiências tão profundas com Deus, mas ao mesmo tempo de situações tão adversas e sofríveis ao longo da sua história. Mas um homem que conseguiu ressignificar isso, conseguiu dar uma visão completamente diferente, porque enxergava a partir da ótica divina, enxergava a partir da ótica da soberania de Deus, da providência de Deus, cada um dos seus sofrimentos. Então, isso fez com que José pudesse declarar que Deus transformou o mal em bem. Ou seja, Deus fez com que aquilo que pudesse ter aparência apenas de maldição se tornasse bênção. E ele vê o sofrimento nessa perspectiva de um Deus capaz de dar um colorido a essa obra acinzentada chamada sofrimento. Diante disso, o cristianismo atual é um cristianismo que propõe um evangelho sem cruz. E isso é absolutamente equivocado. O cristianismo atual, ele propõe um evangelho sem cruz e, portanto, sem sofrimento. Um cristianismo bem diferente daquele que é apresentado nas Escrituras. Porque o cristianismo nas Escrituras é um cristianismo onde, embora o sofrimento não prevaleça, o sofrimento é parte integrante do processo. Ele não é prevalente, mas ele é parte integrante do processo da caminhada cristã. A igreja contemporânea, a igreja dos nossos tempos, ela distorceu essa mensagem, infelizmente. Essa mensagem de que nós não podemos, de que nós não iremos sofrer, se tornou uma teologia antibíblica, portanto, nem poderíamos chamá-la de teologia, mas se tornou um pensamento antibíblico. Se tornou um pensamento onde não há espaço para o sofrimento. Daí nós temos essa tendência de associar o sofrimento a duas matrizes básicas. Ou nós entendemos que o sofrimento é uma consequência direta e tão somente do pecado na vida humana, ou seja, você está sofrendo porque está em pecado.
ou entendemos que o sofrimento é uma ação punitiva de Deus. Ou seja, dizemos, você está sofrendo porque Deus está castigando você por causa de algum pecado que você cometeu. Essas duas matrizes acabaram dominando a mente de muitos crentes. Por isso, é preciso que a gente releia as Escrituras, dando atenção a esses versículos que nós não gostamos de sublinhar. A esses versículos que às vezes ficam sem o devido destaque nas nossas Bíblias, que falam do sofrimento como uma possibilidade divina de nos trazer bênçãos inestimáveis e de gerar cristãos maduros. Sendo assim, eu queria iniciar essa nossa conclusão do tema, sofrimento e esperança, dizendo que é preciso que nós entendamos, uma vez por todas, como cristãos que somos, leitores das Escrituras, que desejam lê-la com seriedade, que desejam interpretá-la com discernimento do Espírito Santo, que a Bíblia apresenta o sofrimento como uma contingência humana. Faz parte inerente do processo, volto a repetir. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a justos e a ímpios. Isso está em Eclesiastes capítulo 9, verso 2. E o próprio Senhor Jesus nos advertiu de que nós deveríamos ficar atentos, porque no mundo teríamos aflições, teríamos pressões, seríamos atribulados, estaríamos enfrentando tribulações na história, porque faz parte da existência humana. Está posto diante de nós, então, essa realidade, que é introdutoriamente uma ideia que eu gostaria de trazer a você. A ideia de que o sofrimento faz parte da nossa condição humana. A nossa condição como humanos implica no fato de que nenhum de nós passará pela vida em brancas nuvens. Nós poderemos ser atormentados, poderemos sofrer tempestades, tormentas, mares revoltos, que gerarão em nós sentimentos, às vezes, de angústia. E nesses momentos nós precisaremos sempre buscar a ajuda e a graça de Deus. Uma segunda ideia que eu gostaria de introduzir a nossa, veja, é a conclusão, mas eu estou introduzindo a conclusão. É que o sofrimento faz parte também da caminhada cristã. Não apenas é uma contingência humana, ou seja, o ser humano, enquanto aquele que é criado por Deus, sofre. Perdão. O ser humano, enquanto aquele que é criado por Deus, sofre. Mas o cristão também. O sofrimento faz parte da nossa caminhada. E Jesus foi claro, ele foi sincero, ele não vendeu, ele não foi um propagandista da fé que vendeu uma ideia ilusória a respeito do reino de Deus. Não. Jesus nos mostrou e mostrou a todos aqueles que desejavam segui-lo, nos alertando quanto ao caminho estreito do seguimento, ao caminho estreito do discipulado. Jesus mesmo disse da sua condição, que era uma condição em que ele assumiu a função de Isaías 53, a ideia de Isaías 53, daquele servo que veio para sofrer, o servo sofredor, aquele que assumiu o sofrimento. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me e venha. O apóstolo Paulo também não escondeu dos cristãos primitivos isso. Ele diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. E em Atos, o próprio apóstolo Paulo diz aos irmãos que importa entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. É através de sofrimentos, de muitas aflições, como diz o Salmo 34, verso 19, que o justo prevalece. Como que se pode notar, então, que na caminhada cristã, o sofrimento também faz parte. Perdas, momentos de aflição interior, enfermidades, todas essas coisas fazem parte
da natureza, é inevitável. Entretanto, como cristãos que somos, que lemos as Escrituras, o Evangelho, não ficamos apenas com essa compreensão. Nós sabemos que existe algo para além do sofrimento, e é por isso que eu chamo essa mensagem conclusiva de a bênção do sofrimento. Por quê? Porque eu acredito que há no sofrimento muitas bênçãos, e eu vou citar 5 delas para nós concluirmos o nosso estudo. A primeira bênção que há no sofrimento é que ele revela a nossa natureza. E isso não é algo ruim, isso é bom. Eu queria que você lesse comigo a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 16 até o versículo 18, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e isso é natural acontecer, o nosso homem exterior vai se corrompendo. Cada dia que vivemos é menos um dia na nossa história. Então, nosso homem exterior vai se corrompendo naturalmente. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, observe o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a palavra tribulação, a palavra aflição, elas estão dentro do mesmo conceito, elas estão dentro do mesmo campo semântico. É a ideia de pressão sobre a nossa vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, pressão, aflição, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O sofrimento, ele revela a nossa natureza humana, de que o homem exterior, ele vai passando por um processo mesmo de corrupção. Entretanto, o homem interior não precisa entrar neste caminho de corrupção. Pelo contrário, ele pode se afastar num movimento diametralmente oposto. Enquanto o homem exterior vai desvanecendo, porque é da natureza humana, o homem interior vai crescendo, se renovando, rejuvenescendo dia a dia. Há um outro texto em que o apóstolo Paulo, também aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, fala-nos a respeito de sermos um vaso de barro. É o verso 7. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. A expressão vasos de barro faz uma alusão à nossa fragilidade. Faz uma alusão a essa realidade humana de que nós estamos, sim, num processo de desvanecimento. O mundo, ele está buscando atributos como força, como poder. O homem, ele tenta subjugar o mundo e a natureza. Nós vivemos nessa era de super-heróis. E por que não dizer, dentro das igrejas, de super-crentes? Homens dotados de um suposto poder espiritual que estão imunes a tudo. Nesses dias de pandemia, tem sido até mesmo, em alguns sentidos, nós estamos vivendo depoimentos tragicômicos em relação a isso. Porque há alguns falando que, pastores inclusive, falando, eu não uso a máscara e oro por pessoas que estão infectadas pelo Covid-19 e elas são curadas e eu estou imune a isso por causa da minha fé. Eu me questiono muito quando ouço esses testemunhos. Eu me questiono muito quando ouço esses testemunhos. Porque isso nos fala de pessoas que possuem um suposto poder espiritual e estão num nível tão acima de todos os demais que elas se tornaram imunes a tudo, inclusive ao sofrimento, inclusive àquilo que é da natureza humana. Eu não gostaria de diminuir a sua fé. Não é o meu propósito aqui fazer com que você se torne alguém cético, incrédulo, jamais, pelo contrário. Mas é preciso que nós tenhamos coerência, sabedoria, para entendermos
que o sofrimento, ele na verdade nos coloca na posição em que nós deveríamos sempre estar e nunca termos saído, a posição de que somos seres humanos, somos frágeis. Não somos super-heróis, não somos super-crentes, não estamos dotados de um suposto poder espiritual que nos imuniza. C.S. Lewis afirmou que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Mais do que todo esse momento, esse contexto de sofrimento que nós vivemos mundialmente, e o contexto de sofrimento que cada um de nós vivemos individualmente ou familiarmente, é possível nós percebermos que nesses contextos, o que há por detrás é muitas vezes Deus audivelmente falando-nos, muitas vezes não num sussurro suave, mas através de um grito profundo, para que nós nos despertemos no meio desse contexto ensurdecido e ensurdecedor. É preciso que nós atentemos para o fato de que pode ser o sofrimento um modo de Deus chamar a nossa atenção. Um modo de Deus nos chamar a atenção para Ele e chamar a atenção para nós mesmos quanto à nossa fragilidade. Quando o sofrimento chega, de fato, então é que nós percebemos que não somos tão fortes quanto pensávamos, que não somos tão bons quanto achávamos e que não estamos numa condição superior a ninguém. O sofrimento nos nivela e revela a nossa natureza frágil, carente e dependente de Deus. Portanto, a primeira bênção, por mais que isso possa parecer para alguns contraditório, para mim não é, e creio que você, quando lê as Escrituras, também não pensa assim, é que o sofrimento nos abençoa, revelando a nossa natureza. Nos mantém humildes diante de Deus. Isso é uma grande bênção, mantermos-nos humildes diante de Deus. Quando nós começamos a nos entender um pouco mais, nós, ao invés de nos tornarmos arrogantes, nos tornamos humildes. Quando nós passamos a nos compreender um pouco mais, quando nós tiramos o véu da alma e a expomos desnuda diante do espelho da existência, é então que nós passamos também a perceber o quanto somos frágeis. E isso nos leva a um lugar que é o lugar que todo ser humano deveria estar, que é o lugar da humildade diante de Deus. Paulo dá o seu próprio testemunho pessoal, meu irmão. Se queremos, então, ter super-heróis, então, olhemos para os super-heróis das Escrituras. E eu não tenho dúvidas que você olha para o apóstolo Paulo como, se podemos usar essa expressão, para alguns deles podemos, e Paulo seria um deles, chamaríamos eles de grandes homens de Deus, ou de heróis da fé. Paulo certamente foi um destes. Um homem que possuía virtudes que são destacadas por todos nós, mas Paulo jamais se apresentou diante dos homens como alguém que estivesse acima da média. Paulo sempre se apresentou como alguém que precisava da graça de Deus e era suficiente apenas quando a graça lhe era aplicada. E ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Você entende isso? Que o sofrimento pode representar um modo de Deus nos colocar no lugar onde nós devemos sempre permanecer, que é um lugar de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento da suficiência em Deus, de dependência dEle, não de autossuficiência. No início dos nossos estudos, nós evocamos a ideia de Gênesis capítulo 3, que nos ensina que o pecado do ser humano foi o pecado da autossuficiência, foi o pecado da busca por independência.
A tentação que Satanás fez ao homem ali no Jardim do Éden, fez a Adão e a Eva ali no Jardim do Éden, é que se vocês comerem desse fruto, sereis como Deus. E isso foi uma fraude. Ele nos vendeu uma fraude, porque se Jesus não é propagandista da fé, Satanás é propagandista das suas armadilhas. E ele nos apresenta as suas armadilhas como algo absolutamente degustável. E muitos de nós experimentamos e nos alimentamos disso. Mas aí o sofrimento vem, abate a todos nós e nos mostra que a nossa condição é condição de fragilidade e que nós devemos permanecer humildes diante de Deus, sempre. Não só diante de Deus, mas humildes em relação uns aos outros. Porque todos nós somos passíveis, somos vulneráveis. Meu irmão, jamais pense de mim algo que vá além daquilo que você tem visto, que é apenas e tão somente a graça de Deus. Porque todos nós somos tão vulneráveis e precisamos tanto da ajuda, da misericórdia, da proteção, da bondade de Deus. Caso contrário, nós somos e seremos sucumbidos pelo mal que há no mundo. Então, o sofrimento revela a nossa fragilidade. E isso é uma bênção, não uma maldição, é uma bênção. Uma segunda bênção que eu queria que você guardasse no seu coração é o fato de que o sofrimento é uma escola. O sofrimento é uma escola e você foi matriculado nela sem pedir para que fosse. Todos nós fomos matriculados nessa escola do sofrimento quando nascemos. No começo parecia uma brincadeira, mas depois de alguns anos nós começamos a perceber que é uma realidade. Quando somos assaltados pelas perdas, pelas enfermidades, pelas confusões que a nossa alma muitas vezes assimila e admite e vivencia e experimenta, é então que nós percebemos que o Salmo 119, verso 71, nos fala algo tão verdadeiro, ao declarar que foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os decretos de Deus. A aflição, a tribulação, a pressão, o sofrimento na vida, muitas vezes nos leva à obediência aos decretos de Deus. Passamos a entender que os decretos, a vontade, a palavra de Deus tem sobre nós a autonomia e quando nós nos submetemos a ela, nós somos beneficiados. E invariavelmente, através da aflição, nós aprendemos isso, que nunca devemos desobedecer a palavra de Deus. Que todas as vezes que a desobedecemos, todas as vezes que não damos ouvidos à palavra de Deus, nós invariavelmente passamos por aflições severas, por aflições angustiantes. Eu e você sabemos disso. Mas o salmista, ainda que tenha talvez experimentado essa aflição por não ter obedecido à voz de Deus, então depois ele é capaz de testemunhar dizendo, foi-me bom passar pela aflição, para que eu aprendesse a necessidade de me submeter, de obedecer aos teus decretos. Spurgeon comenta esse versículo e ele declara o seguinte, muito pouco se tem a aprender sem aflição. Para sermos bons alunos, nós temos de ser bons sofredores. Como dizem os latinos, a experiência ensina. Os mandamentos de Deus são melhor lidos por olhos úmidos de lágrimas. E ele acrescenta, aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Nós precisamos entender que no sofrimento nós estamos sendo ensinados. No sofrimento nós estamos sendo orientados. Deus está forjando caráter. Mais do que transmitir informação, no sofrimento Deus está transmitindo formação. Ele está nos formando. Por isso o sofrimento é uma escola. E a Bíblia diz que até Jesus não foi poupado do sofrimento. Por que nós
estamos buscando fugir e nos poupar dele, se no sofrimento o Senhor Jesus aprendeu coisas? É forte esse versículo de Hebreus capítulo 5, verso 8, é desafiador lê-lo, porque diz que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Outra versão ainda diz que apesar de ser filho, ele aprendeu a obediência na escola do sofrimento. Isso é bonito, escola do sofrimento. O sofrimento é uma escola, e essa é a segunda bênção. Você sempre sai formado dessa escola. Todas as vezes que você é levado a um contexto de sofrimento, do outro lado você sai formado. Não apenas informado, mas formado, forjado em seu caráter, melhorado. Se você encara o sofrimento como a bênção de uma escola. A Bíblia nos apresenta isso e nós não podemos esquecer. Triste é ver que um cristão que passa por provação e não aprende nada é alguém que fechou os ouvidos para esse grande ensinamento que a prova estava lhe trazendo. Augusto Cury disse que o sofrimento nos constrói ou nos destrói. Infelizmente, alguns são destruídos, porque não dão ouvidos aos ensinamentos que o sofrimento nos dá enquanto lição. Terceira bênção que eu gostaria que você guardasse no seu coração sobre o sofrimento é que o sofrimento nos leva a reavaliar a nossa vida. O sofrimento é, sem dúvida, um momento de fazermos um autoexame. Muitos sofrimentos que experimentamos são consequências diretas de nossos erros, das nossas escolhas erradas, das nossas decisões equivocadas, das nossas posturas inapropriadas. Nesses dias, eu tenho lido a respeito de uma vertente filosófica chamada existencialismo. O existencialismo ele foi representado em alguns nomes, como, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que foi um existencialista ateu. Mas nós temos também outros existencialistas que eram também teólogos, filósofos e teólogos, e carregavam uma ideia cristã do existencialismo, como, por exemplo, Søren Kierkegaard. Por que eu estou trazendo a ideia do existencialismo agora para nós aqui, para a nossa reflexão? Porque o existencialismo, ele diz que nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. E por mais que sejamos calvinistas e entendamos que há um Deus soberano, isso jamais, o fato de Deus ser soberano, jamais tirou de nós a responsabilidade humana. São duas realidades que coexistem. Para a mente grega, ocidental, que nós temos, muitas vezes, soberania de Deus e responsabilidade humana são excludentes. Para a mente do judeu, para a cultura semítica, responsabilidade humana e soberania de Deus não se excluem. É o que é chamado na teologia de antinomia. Antinomia seria duas leis que parecem estar contrárias, mas não estão. Elas estão, ao mesmo tempo, coexistindo. Elas estão coexistindo. Então, eu queria que você atentasse para o fato de que Deus jamais tira de nós a responsabilidade das decisões que tomamos. Algumas dessas são equivocadas, algumas dessas escolhas são erradas, algumas posturas que nós passamos a ter na vida são inapropriadas, e grande parte das nossas dores, das minhas e das suas, são desdobramentos dessas escolhas que nós fazemos, ainda que algumas delas, quando ainda somos muito jovens, ou quando ainda não temos a experiência devida, ou quando ainda não fomos devidamente aconselhados, orientados, não é? Mas isso não nos torna inculpáveis. Isso não nos tira a responsabilidade.
Ainda continuamos carregando o resultado, os desdobramentos das nossas escolhas. Isso deve nos remeter a essa avaliação existencialista, como eu disse. Sócrates dizia que uma vida sem análise não merece ser vivida. O sofrimento nos amadurece, nos faz crescer. A bênção do sofrimento aqui é nos levar a reavaliar a nossa vida e a reprogramar em nós alguns comportamentos que têm sido comportamentos que podem estar gerando sofrimento em nós e no contexto em que vivemos. Sofrimento não é sinônimo de ausência de Deus. A dor não é um sinal que Deus te abandonou. Pelo contrário, Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Portanto, o sofrimento nos leva, apesar do fato de que somos responsáveis pelas decisões que tomamos, e muitas delas nos levam ao sofrimento, nos fazem, uma bênção do sofrimento é nos levar à reavaliação da nossa vida, a um autoexame daquilo que fizemos, daquilo que fazemos e daquilo que faremos. Talvez não consigamos mudar o passado, mas nós podemos mudar comportamentos novos que surgirão a partir desse momento de reavaliação. É tão importante isso, a ponto das Escrituras dizerem para nós, irmãos queridos, espero que vocês estejam comigo aí acompanhando. É tão importante isso que as Escrituras nos dizem que é melhor estar na casa onde há luto, porque na casa onde há luto há reflexão. Na casa onde há luto há reavaliação. Na casa onde há luto há exame, há análise do contexto, do que ir na casa onde há banquete, onde há festa. Porque no meio da festa nós só queremos sentir o bem-estar do momento. Não estou dizendo que é ruim fazer festa, não é. Mas, sem dúvida, é no sofrimento que nós conseguimos fazer as melhores e maiores correções de rota da nossa história. E as melhores reavaliações de vida. Então, pense nisso. Em quarto lugar, uma quarta bênção do sofrimento é que o sofrimento nos aproxima de Deus. O sofrimento é uma bênção porque nos faz parar em meio ao ritmo frenético que muitos de nós vivemos, no meio desse ciclo da ganância. Invariavelmente o sofrimento nos para. O sofrimento é um sinal vermelho nesse ritmo frenético da vida, e é então que Deus emite aqueles sinais sonoros de megafone que fazem com que nós sejamos despertados, Pode ser que no meio do sofrimento você ore menos. Olha que contradição. Pode ser que no meio do sofrimento você tenha mais dificuldade de orar. No meio do sofrimento você tenha mais dificuldade de ler a Bíblia. Mas isso não significa que Deus está trabalhando menos em você e que esteja mais distante de você. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Pode ser que no meio do sofrimento você tenha mais dificuldades de orar e de ler as Escrituras, de jejuar. Mas pode ser que no meio do sofrimento seja a hora em que Deus mais está falando com você, através desses sinais sonoros do seu megafone, gritando e nos chamando a atenção para coisas que são tão essenciais na nossa história de vida. E por fim, a quinta bênção do sofrimento, e não sei se a maior delas, na minha opinião, sim, é que o sofrimento põe os nossos olhos na eternidade. O sofrimento põe os nossos olhos na eternidade. O apóstolo Paulo nos faz perceber que o sofrimento tira os nossos olhos da terra e os põe no céu. De modo que ele diz nesse texto que lemos inicialmente, de 2 Coríntios capítulo 4, que as coisas que se veem são passageiras, transitórias, efêmeras, desvanecem. Mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Essas são permanentes. Muitas vezes nós estamos tão incomodados
com o sofrimento passageiro, leve e momentâneo, que não conseguimos erguer os nossos olhos para enxergar o grande peso de glória que Deus está preparando para nós na eternidade em Cristo Jesus. Quando estamos em meio ao sofrimento, pensamos menos em nós e pensamos mais em Deus, mais no reino, mais na eternidade. Sejamos sinceros, quando sofremos, não há muitas vezes no coração aquele sentimento de que, se eu pudesse passar dessa vida para outra. Mas isso nunca deveria ser uma fuga, mas sempre deveria ser um anelo. O anelo de que eu sei que, além do Rio Azul, para depois dessa existência, existe algo esperando por mim. Lá não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor, não haverá crises existenciais, não haverá depressão, não haverá prostração, não haverá pânico. Lá não haverá desemprego, lá não haverá pandemia, lá não haverá vírus, lá não haverá nada que possa nos tirar a paz interior, da alma, do coração, e nem a paz do mundo. Porque lá reinará perfeita paz e justiça em Cristo nosso Senhor. Quando nós enfrentamos o sofrimento, nós somos levados a refletir mais na eternidade. Percebemos que a nossa vida aqui é transitória e que é tolice nós nos agarrarmos a ela com todas as nossas forças. Essa gana de ajuntar tesouros na terra, essa busca por sermos pessoas mais ou aparentemente melhores, mais belas aos olhos dos outros, aqui apenas. Nada disso é ruim, mas nada disso deve ter a primazia na nossa história, na nossa vida. Por quê? Porque a nossa mais profunda necessidade, o nosso mais profundo anelo deve ser pela eternidade. E é por isso, é tão somente por isso, que muitas vezes Deus permite também que nós enfrentemos sofrimentos, porque pode ser que no sofrimento Deus esteja nos desmamando desse mundo. Eu me lembro de uma palavra dada pelo pastor Russell Shedd, pouco antes dele morrer. Alguém lhe foi visitar e fizeram com ele uma entrevista. E nessa entrevista perguntaram como ele estava. E o pastor Russell Shedd, na oportunidade, disse: Deus está me desmamando do mundo. Sabe, irmãos, pode ser que esse sofrimento que você esteja enfrentando seja um desmame. Deus dizendo: tire os olhos daqui, coloque os olhos na eternidade. Aqui é sombra, lá é realidade. Aqui é passagem, lá é permanência. Aqui é transitório, lá será para sempre. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor encha o seu coração, que a alegria do Espírito Santo encha o meu e o seu coração nesse tempo. E oremos uns pelos outros. Vamos pedir que Deus nos fortaleça e nos dê força para vencer cada uma das dificuldades, das tentações, das fragilidades e dos sofrimentos que nós enfrentamos. Que Deus te abençoe. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado por essa oportunidade, pela bênção de termos tido esse tempo aqui. Obrigado pelos meus irmãos que ouviram, receberam essa palavra, que eles sejam verdadeiramente estimulados a encarar na perspectiva do Evangelho, na perspectiva da regeneração, na perspectiva de homens e mulheres que foram redimidos por Jesus, cada experiência de sofrimento na vida. De modo que esse sofrimento não lhes tire o propósito, mas esse sofrimento lhes gere esperança e que eles vivam para sempre na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus e uma boa noite na paz do Senhor.